E aí, queridos, beleza? Tudo na paz? Espero que sim. Deus abençoe todos vocês e vamos com mais um vídeo prosseguindo o nosso trabalho sintático, que não é de hoje que está sendo feito no tocante aqui à concordância verbal. Como disse a vocês, de modo geral, concordância nominal, em 1, 2 aulas, 2 dias, nós conseguimos elencar e passar, discriminar e ensinar as regras. Já na concordância verbal, se computarmos pelo menos umas 20 condições de concordância, precisamos de um tempo um pouco mais alongado. Hoje, ainda pertinente à concordância verbal, lembrando a vocês que nós começamos esse estudo definindo a concordância verbal primariamente como sendo a relação existente entre o sujeito e o verbo. Essa é a basicalidade. Mas no decorrer das ministrações, das explicações, fomos vendo as possibilidades de diversidade, de pluralidade de regras, dependendo de núcleo de expressão, dependendo do posicionamento das expressões, do número de expressões, de classes gramaticais, de verbos pessoais e impessoais, enfim. Hoje destacaremos o uso do verbo ser, que também tem lá as suas peculiaridades e delicadezas no que tange a concordância verbal. Falaremos do quê? Usando o verbo ser na indicação de horas, dias, nomes próprios, designação de pessoas, pronomes retos, singular e plural, suficiência, a expressão é que, e também tudo isso e aquilo, discriminando, exemplificando e explicando cada um desses casos na sequência que aqui foi colocado. Vamos lá? Primeiramente, na questão das horas, nós devemos levar em consideração algo realmente pertinente ao campo das exatas. O verbo ser concordará com o numeral indicador de hora. São 2 horas. São 2. É 12:30. Há casos, de ouvirmos por aí, são meio-dia. Como são se meio nem sequer indica uma unidade? Se indicar uma unidade, menos ainda, são no caso de meia. Então, é 12:30, é meia-noite, numeral fracionário. Próximo agora, na indicação de dias, aqui há uma particularidade interessantíssima. Hoje são 13 de maio. Assim como no caso das horas, eu faço a concordância elementar entre o verbo e o numeral cardinal. Todavia, se nós acrescentarmos a expressão dia, o verbo, independentemente do numeral, permanecerá no singular. Hoje é dia 13 de maio. Hoje são 20 de abril, hoje é dia 20 de abril, hoje são 2 de agosto, hoje é dia 2 de agosto. Lembrando a vocês que no caso dos dias iniciais de cada mês, a língua portuguesa usa aquilo que no latim conhecemos como calenda. Calenda é o primeiro dia de cada mês e é o único dia mencionado como número ordinal, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, o único dia que assim é mencionado, os demais são cardinais. Vamos lá. Usando o verbo ser na relação com o nome próprio, concorde com o nome próprio. Elisa é as alegrias da casa. Parece estranho em razão da expressão pluralizada sequencial, mas é assim que deve ser feito. Marcos é as tristezas da mãe. É assim que se faz. Colocaremos no plural se o nome for pluralizado. Os maias foram devastados pelos espanhóis, enfim. Próximo. Designador de pessoa. Eu sempre menciono que quando a língua portuguesa fala nome designativo de pessoa, fala de parentesco, fala de gênero humano, homem, mulher, criança, filho, filha, pai, mãe, tio, tia e assim sucessivamente.
E o verbo ser concordará com esse designativo de pessoa. O homem é mortal, o homem é cinzas. Próximo, singular versus plural. É interessante que, não havendo nomes próprios, não havendo nome designativo de pessoa, não havendo pronomes do caso reto, vejam, eu volto aqui, quando nós tivermos singular e plural, o plural prevalecerá. Sua alegria são minhas tristezas ou minhas lágrimas. Porque no caso anterior aqui, o que temos? Um pronome do caso reto, sou eu o culpado. Então, repetindo, nome próprio, o verbo ser concorda com ele. Nome designativo de pessoa, o verbo ser concorda com ele. Pronomes do caso reto, o verbo ser com ele concordará. Não havendo, excetuando estes casos, o plural prevalecerá sobre o singular. Sua alegria são minhas lágrimas. Perfeito? Muito bom. Indicador de suficiência. Quando expressamos indicador de suficiência, independe para nós a quantidade, a numeração, a quantificação que é mencionada antes. Prevalece um predicativo ou um predicado com predicativo no singular e o verbo no singular. R$1 é bastante, é suficiente, é pouco, é muito. R$1.000 é bastante, é suficiente, é pouco, é muito. Por quê? Essa expressão indica suficiência. O verbo sempre permanecerá no singular, independentemente da quantificação que anteceda a ele. É assim que se faz. $1.000.000 é pouco, é bastante, é necessário, é suficiente. Correto? A expressão é que ela tem na sua estrutura, no seu bojo, a presença do verbo ser. Todavia, ela é considerada em língua portuguesa uma expressão expletiva ou de realce, ou seja, enfática, meramente, totalmente retirável e desnecessária. Então, é uma bijuteria que se acrescenta como ênfase. Veja, nós é que falamos. Se você retirar a expressão, ficará nós falamos isso. Não muda e não altera significado algum. Então, tem a expressão é que, como inflexível, assim permanece, e meramente de realce, ênfase ou expletiva. E por último, temos a presença dos pronomes demonstrativos isso e aquilo e também do indefinido tudo, que, segundo as regras, segundo aquilo que foi catalogado, registrado, cristalizado, fixado como regra, admitem duas concordâncias em relação ao verbo ser singular e plural. Podemos escrever perfeitamente tudo isso era ou eram suposições. Tudo isso era ou eram suposições. Os dois casos estão corretos e atendem às necessidades da norma. Beleza, pessoal? Próxima aula, devemos findar a concordância, uma quarta aula, e encerrando esse assunto, partindo para um próximo aí. Deus abençoe e obrigado pela atenção.